Aleluia. Aplauda o Senhor com toda a intensidade que você pode nessa manhã. Adore ao Senhor, glorifique a Ele, exalte o nome do Senhor. Declare para o Senhor que você quer conhecê-lo, que você anseia a conhecê-lo na sua plenitude. Declare ao Senhor que você quer ser conhecido dEle nesta manhã. Adore ao Senhor, gaste aí alguns minutos adorando o Senhor, exaltando quem Ele é. O Senhor responde à expectativa do nosso coração. E o Senhor tem prazer em se revelar, o Senhor tem prazer em se revelar a nós. Anseie por conhecer mais dEle nesta manhã, amém? Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz. Amém. Hoje a gente tem uma baixa aí considerável, né? Parece que a igreja está um pouquinho vazia. É que hoje está tendo um retiro dos casais, né? Porque Deus escolheu que eu esperasse, eu não estou lá, tá bom? Então eu estou aqui, né? Mas amém. Louvado seja Deus, quem está lá está aproveitando e a gente está na espera do bom encontro, né? Mas faz parte. É um prazer, um privilégio sempre estar ministrando a palavra de Deus. É um desafio, é um temor, né? A gente fica ali apreensiva, porque é uma responsabilidade muito grande falar daquilo falar de quem Deus é, falar do que Ele faz e falar daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós, né? Então eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia em Mateus 28, no verso 20. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Oh, prazer, seja bem-vinda. Volte sempre, que o Senhor fale ao seu coração, que você receba as respostas que você veio buscar, que você receba um toque especial do Senhor na sua vida nesta manhã. Amém? Tem mais alguém? Não. Glória a Deus. Todo mundo abriu? Eu vou ler apenas a parte final do versículo, tá? A parte B. Que ele fala assim: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Pode se sentar. Eu sempre gosto, quem me conhece aqui já sabe que eu sempre gosto de colocar um tema, né, na mensagem. Então o tema da palavra hoje é Deus conosco, a presença que provê. Como a maioria sabe, né, a gente está numa série de mensagens aí nesse mês a respeito do caráter de Deus. Então, a gente tem sido levado a conhecer quem Deus é, né, os atributos que fazem parte do caráter dele e a forma como esses atributos se manifestam, né? E desde que começou essa série, o Senhor me fez lembrar de uma ministração que Ele me trouxe há um tempão atrás. A gente ministra fora, nas igrejas, né? A gente acaba levando seminários, cursos. E num seminário de intercessão, o Senhor me deu um entendimento. Eu não vou falar que é uma revelação, mas Ele me deu um entendimento. Que para a gente confiar em alguém, para a gente confiar em algo, nós precisamos conhecer plenamente. A gente não se entrega para quem a gente não conhece ou para quem a gente não julga conhecer. Você dá a sua carteira para alguém guardar, sendo que você não conhece e não confia? Não dá. Você coloca os seus filhos na mão de qualquer um? Não. Então, para a gente confiar, nós precisamos conhecer. Então, a igreja, de uma forma muito inspirada pelo Senhor, né, tem levado-nos a conhecer os atributos do Senhor. E parece que é algo óbvio, né, que eu estou falando. Então, mas, às vezes, a gente está sofrendo no nosso relacionamento com Deus porque nos falta a revelação de quem Ele é. E, mais do que isso, nos falta a experimentação de quem Deus é, né? E, muitas vezes, a gente vai... Espera aí que fechou o negócio aqui. Ah, meu Deus, espera aí. Espera aí, gente. Que eu não me acostumei ainda com esse púlpito aqui.
Muitas vezes nós vamos conhecer vivendo. É difícil, né, isso, porque você vai estar passando pela situação e aí você vai conhecer na pele um atributo de quem Deus é. Um exemplo claro é conhecer Jeová Rafá. Quem é Jeová Rafá? É o Deus que cura. É o Deus a própria cura. E muitas vezes a gente ouve falar que Deus cura, que Deus cura, que Deus cura, mas aí quando a gente experimenta essa cura, que a gente de fato fala, olha, verdadeiramente Deus é um Deus que cura. Ele é a própria cura. Então, dito isso, a gente vai se aprofundar um pouco acerca de alguns atributos do caráter de Deus, né? Então, na tradição protestante, a gente entende que o caráter de Deus, ele é formado de atributos incomunicáveis, aqueles atributos que pertencem só a Ele, e atributos comunicáveis, aquele que Ele compartilha com cada um de nós. Então, e a partir desses atributos, também existem uma manifestação relacional de Deus, ou seja, a forma como Deus se relaciona conosco. Eu estou percebendo umas caras meio fechadas, meio tensa. Eu acho que vocês estão sentindo a minha tensão aqui. Então vamos relaxar, vamos, né? Deus é Pai, e Ele vai nos ajudar e Ele vai me ajudar, né? Mas o que acontece? Eu estou dando uma introdução aqui, que ela parece um pouco mais teológica, para a gente formar uma linha de pensamento, para entender onde Deus quer nos levar nessa manhã, amém? Então, daqui a pouco é tipo igual o carro-álcool. Daqui a pouco pega, né? Então, quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Aquele que pertence só a Ele. Então, eternidade. E o que seria eternidade? Deus não tem começo e nem fim. Imutabilidade, Deus não muda, né? Ele não muda a sua essência, Ele não muda em caráter, Ele não muda a sua promessa. Isso é maravilhoso imaginar que a gente serve a um Deus que não muda, que não varia, que não acorda de mau humor e fala assim, vamos dar fogo ali na Zona Leste. Né? É maravilhoso, porque traz uma segurança para a gente, que independente de quem nós somos, daquilo que nós fazemos, Deus não muda. Ele permanece o mesmo, hoje e eternamente. A onipotência é um atributo incomunicável de Deus. Só Deus tem todo poder. Ele é o Todo-Poderoso. Então, é maravilhoso pensar também que Deus tem todo o poder. Por quê? Porque nada está fora do poder dele. A situação do nosso país não está fora do poder dele. A situação da nossa casa não está fora do poder dele. Né? A situação do nosso trabalho não está fora do poder dele. Nada está fora do poder dele. Deus também, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quem fala mal da gente. Ele sabe quem trama. Ele sabe as mesas onde o nosso nome está sendo falado e o que está sendo falado. Ele sabe o que a gente fala e Ele sabe o que a gente pensa. Então é maravilhoso você entender e servir a um Deus que sabe de todas as coisas, que nunca é pego de surpresa. É maravilhoso também servir a um Deus, ser tocado por um Deus que é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. O salmista fala, para onde eu me ausentarei da tua presença? Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor estará. Se eu for lá no alto céu, o Senhor está lá. Não tem para onde fugir. É maravilhoso servir um Deus. E é maravilhoso servir um Deus soberano, porque Ele governa sobre tudo e sobre todos. O homem acha que tem a caneta, o homem acha que tem o poder, o homem acha que faz e acontece, mas Ele é o Deus soberano que levanta reis e abate reis. Ele é o Deus soberano que estabelece tempo e estações, e mais do que isso, que muda os tempos e as estações. Ele é o Deus do já, Ele é o Deus do de repente, Ele é o Deus que daqui a pouco Ele pode mudar a nossa história completamente. Ele já mudou, né? Porque se a gente está aqui, Ele já mudou. Mas Ele pode fazer outras coisas. Então, esses são os atributos incomunicáveis de Deus, que só Deus tem. Nenhum outro ser na face da terra, nem anjos, nem criaturas, nada tem esses atributos que Deus tem somente dele. Deus também tem atributos comunicáveis, que aí Ele compartilha com nós, e Ele permite que a gente manifeste gotas desse atributo, mas muita gente escolhe não manifestar,
né? Mas tudo bem, estamos sendo aperfeiçoados. Então, Deus, quais são esses atributos comunicáveis? Alguns já foram até falados aqui pelos pastores que ministraram anteriormente, como a santidade. Deus é um Deus puro, separado em pecado. E nós, como filhos dele, ele planejou para que nós sejamos santos como ele é. E por meio do Espírito Santo, por meio do sacrifício de Jesus, por meio do sangue derramado na cruz, nós podemos nos tornar santos. Amém? Amém? Acho que o povo está dormindo ainda, mas vamos lá. O atributo também do Senhor é o amor. O pastor pregou aqui sobre o amor de Deus na semana passada. Nós fomos muito impactados pela forma como o amor de Deus se manifesta, pela forma como o amor de Deus não leva em conta a nossa dureza de coração, como o amor de Deus não leva em conta as nossas falhas, os nossos erros, os nossos achismos, né? A essência de Deus é amor. Também vimos aqui a bondade. Ele é bom em tudo o que ele faz. A pastora começou essa série falando: provai e vede que o Senhor é bom. E eu gosto muito desse texto, porque ele fala: prove, provai, né? Se permita provar desse amor, né? Como se você recebesse um morango do amor e falasse: olha, prova que é bom. Nós somos convidados e convocados não é bom, né? Eu acho que o pão de mel da Cátia é melhor, né? Fica aí a dica, tá? Do merchan, né? Então, prove, veja que é bom. Então, nós somos convidados. E o Evangelho, viver a vida cristã, não é uma vida passiva. A Bíblia, em muitos textos, ela nos cutuca a ter atitudes práticas, a ser intencional. E aqui a gente é convidado a provar do amor do Senhor, da bondade do Senhor. E muitas pessoas não conseguem provar dessa bondade. Muitas pessoas não conseguem entender essa bondade. O Senhor também é justiça. A gente vive um tempo de muita injustiça, né? Mas Ele nos chama a partilhar da justiça dEle. Não a justiça segundo a nossa justiça, que é como um trapo de imundícia, mas a justiça dEle, que a justiça dEle pesa igualitariamente. Não favorece um, não favorece o outro, mas a métrica dele é sempre justa. A misericórdia. Nós somos chamados a manifestar a misericórdia. E se tem uma coisa que está em falta nos nossos dias, é a misericórdia. As pessoas, elas não se compadecem mais pelas outras, né? Olha, cada um por si, Deus por todos e vamos embora. Então o Senhor, Ele compartilha conosco desse atributo para que a gente possa manifestar Ele a outros. A graça, né, o favor imerecido. Assim como nós somos alcançados pela graça, nós temos a oportunidade de compartilhar essa graça com outros. A fidelidade é um Deus que cumpre as suas promessas. A verdade, o Senhor nos chama a andar em verdade porque Ele é a verdade. A paciência, né, a longanimidade, isso está faltando muito nos nossos dias, né? É uma coisa que eu sempre peço para Deus aperfeiçoar em mim. A paciência, muitas vezes me pego irritadiça, né, no trânsito, então só Jesus na causa. Eu tento sair de manhã e falar: Deus, me converte no dia de hoje no trânsito, que eu não mate, que eu não morra, né? Que eu não atropele, porque é difícil, gente. A buzina quer cantar toda hora, né? Aquele vocabulário que só crente tem, abençoado, mas não está abençoando. Então, acaba sendo um pouco difícil, mas Deus compartilha da paciência e da longanimidade que Ele é e que Ele tem para que a gente também venha manifestar. A sabedoria, né? Ele age com perfeição em tudo. E estudando, me preparando para vir ministrar, né, eu me deparei com um atributo, né, do caráter de Deus, que é a paternidade. A paternidade também foi falada aqui. Mas a paternidade é como se ela fosse a essência do caráter de Deus, né? Deus não é um pai por função. Ele não se tornou pai. Ele é pai desde sempre, né? A essência dele é ser pai. Né? E se a gente vai entender o significado e a profundidade da paternidade, a gente vê que é algo tão sublime, né?
E aqui Deus concedeu algo tão sublime que é parte da essência dele aos homens. E muitos têm negligenciado isso. E a gente tem visto uma geração corrompida, uma geração órfã, muitas vezes de pai vivo, porque a sublime essência do caráter de Deus em se revelar como Pai e compartilhar isso com os homens não tem sido feita, muitas vezes, da forma correta. Antes mesmo de Deus criar o homem, ele já se revelava como Pai para Jesus. Lá em João 17, 24, ele fala: Pai, tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, desde sempre, desde antes da fundação do mundo, Deus é Pai. Então, a paternidade, ela não é um adjetivo temporário de Deus, ou uma marca de Deus, não. Pai é o que Deus é. E de Gênesis a Apocalipse, a gente vê essa revelação da paternidade. Né? Eu gosto muito desse texto que está lá em Isaías 63, 16, que fala: Tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhecesse e Israel não nos conhece, Tu, ó Senhor, és nosso Pai. Em Salmo 103, 13, fala: Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Mateus 6, 9, que é uma das orações mais conhecidas entre todos os cristãos, entre todos os credos e religião, todo mundo, né, acaba de uma certa forma invocando essa oração, que é o Pai Nosso. Em João 14, 6 fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E até em Apocalipse fala: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. Mas aqui reside um problema, e um problema muito sério. Por conta da história de vida, muitas pessoas não conseguem viver essa paternidade. Muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus na dimensão de filho. Muitas pessoas olham a Deus como um pai segundo a sua ótica, segundo a sua vivência. E aí está um problema, né? Porque se a gente for olhar segundo os nossos óculos, segundo as marcas da nossa história, a gente não vai conseguir ver um pai tão pleno, tão maravilhoso, tão glorioso, que nos ama acima de todas as coisas, que se recusou a passar a eternidade longe de cada um de nós e proveu Jesus para que nós pudéssemos ser salvos e o caminho até o Pai fosse restaurado. É tão maravilhoso pensar que o Pai enviou Jesus e o véu que separava antes, Ele próprio rasgou, porque fala que foi de cima a baixo que rasgou. Então o caminho ao Pai foi aberto, mas muitos de nós temos marcas, a gente fala que Deus é Pai, mas não consegue viver essa paternidade. Muitos de nós acabamos vivendo como o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo nunca saiu de casa, mas nunca esteve. Quando o interior do irmão do filho pródigo foi colocado à prova, espanou. Mostrou o que de fato tinha dentro dele. Quando o irmão volta e o pai se alegra, o filho se revela e fala: Olha, eu estou aqui, sempre te servi, e o Senhor nunca matou um boi para mim. Nunca deu nada para eu festejar. Agora, para esse teu filho, ou seja, ele tinha um pai, mas ele vivia como um órfão. Ele vivia como um servo, ele tinha tudo à disposição dele, mas ele vivia como alguém que não conseguia desfrutar, porque o coração dele era órfão. Porque ele não conseguia enxergar a plenitude da paternidade no pai dele. Quantos de nós estamos assim? Quantos de nós estamos com uma lente contaminada pelas dores, pelos traumas, pelas ausências? Quantos de nós até falamos que Deus é nosso Pai, mas vive como órfãos, cansados, sobrecarregados, ansiosos, preocupados em dar conta de todas as demandas?
preocupados em fazer para agradar a Deus. E quando Deus não quer os nossos braços, nossas pernas, Deus quer o nosso coração. Deus quer o nosso coração de filho. Mas a gente é tão marcado pelas ausências, pelos traumas, pelas dores, que a gente vem com uma visão distorcida que eu preciso fazer muito para Deus me amar. Não, Ele já te ama. O fazer é consequência da vida com Deus, que aí é tanto amor que a gente é inundado, que extrapola. Esse é o sentido de ministério. Eu vou amar e vou servir, porque eu estou pleno desse amor. Porque eu estou satisfeito nesse amor, porque eu estou curado nesse amor. Então, eu, pesquisando, olhando, eu entendi que a paternidade de Deus é como um guarda-chuva, que reúne e expressa todos os atributos do caráter de Deus. Dentro da paternidade, a gente pode encontrar a santidade de Deus, que se revela na correção do Pai, o amor, que se revela na entrega, a justiça, que cuida de maneira equitativa, não favorece um em detrimento do outro. A misericórdia no perdão, nós somos perdoados de uma dívida que para nós era impagável. E só um pai de verdade perdoa a dívida. Porque tem uns pais aí que não perdoam a dívida não. Paga o que deve. Né? Mas o pai, ele perdoou a nossa dívida, ele pagou a nossa dívida e não nos cobra. Ele não fica esfregando na nossa cara o tempo todo, olha, eu mandei Jesus, viu? Eu mandei Jesus, viu? Você tem que me pagar, não. Ele só quer o nosso coração rendido e entregue para Ele. Ele só quer a gente adorando Ele e exaltando quem Ele é. A graça, favor imerecido, a fidelidade na presença constante, a sua bondade no sustento, a paciência, né, em esperar que a gente se alinhe. Deus tem todo o tempo e toda a paciência do mundo, literalmente. Então, Ele, como um pai amoroso, Ele espera que a gente vá se alinhando. A sabedoria na orientação. Então, muitos desses atributos aqui, que estão nesse guarda-chuva, já foram ministrados. E eu estou só na introdução, eu não comecei ainda aquilo que eu vou ministrar hoje. Eu só estou esquentando. Né? Então, a paternidade, ela não é apenas uma função, mas ela é uma das formas mais completas, as quais Deus revela o seu caráter, e nós precisamos aprender a desfrutar da paternidade. Eu não sei se um dia nós viveremos essa paternidade plena aqui, porque eu gosto de pensar que Deus é igual a um iPhone. Quando você acha que você conheceu todas as funções, lá tem mais uma função para você conhecer. Né? Ou qualquer outra eletrônica aí, um carro, enfim. Então, a gente sempre vai conhecer a Deus e Ele tem mais uma faceta dEle para se revelar. Ele tem mais algo dEle para se mostrar. Então, por isso que a gente precisa conhecê-lo e prosseguir conhecendo. Então, cada atributo de Deus revela a medida de um pai que ama, cuida e protege. Dentro das manifestações do pai, está que Ele é pastor. Então, Ele é o nosso bom pastor. Ele é o pastor soberano sobre as nossas vidas, que guia, protege, supre. Ele é o provedor que supre as nossas necessidades. E é um pai tão bom que vai além, muitas vezes, das nossas necessidades e dá uma gordurinha, e faz um afaguinho para nós, dá coisas que às vezes a gente não espera, que a gente não estava nem desejando. Mas Ele já conhece o nosso íntimo. Antes mesmo da palavra chegar na nossa boca, Ele já conhece. E Ele continua sistematicamente nos abençoando. Ele é o Consolador. Ele enxuga as lágrimas. Eu achei maravilhoso uma vez, teve no começo da minha caminhada, eu não consegui orar. Orar é difícil, né? Quem acha que orar é fácil? Vamos montar um seminário de oração para quem achar que é fácil. Aí quem achar que é fácil vai ministrar, porque não é. Não é, são muitas questões que envolvem a oração. Uma delas é a gente não conhecer o caráter para quem a gente está se dirigindo. Mas, no começo da minha caminhada, eu não conseguia orar, eu só chorava. Tinha uma alma muito ferida, muitas dores, muitas questões a resolver. Quem me conhece há um pouquinho de tempo sabe, né, o perrengue que foi na vida. E eu
um dia cheguei para Maria, que me acompanhava, me discipulava, e eu falei, eu não consigo orar, eu só choro. Até que um dia que eu li na Bíblia que existe um livro que registra as nossas lágrimas. Que as nossas lágrimas são recebidas por Deus como oração. Eu falei, glória! Porque eu estou orando. Não estou falando, mas eu estou orando. E Deus está registrando, nenhuma lágrima minha cai sem ser considerada por Deus. As nossas lágrimas, elas tocam o coração de Deus. Elas chegam direto no altar, sabe por quê? Porque lágrima, exceto se for uma lágrima de crocodilo, fingidinha, né? Ela tem uma codificação lá, que o Espírito Santo é especialista em decodificar, se é que eu usei a palavra certa, né? Ou é decodificada, não sei. Mas vocês entenderam a questão aí. Então, ele é especialista em entender aquela lágrima. Existe um livro. Então, gente, pode chorar à vontade, né? Mas na presença dele, chorar para ele, porque ele pode resolver, né? Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas e dá uma saída, e nos fortalece, e nos dá direção, e nos dá estratégia. Então, vamos derramar a nossa lágrima para quem pode resolver o nosso problema. Ele é um juiz justo, ele age com retidão. Então, se você considera que a sua vida foi toda injusta, calma. O justo juiz está lendo o processo, né, Nath? Tem processo que é extenso, mas ele vai se levantar. Nós precisamos conhecer o caráter do nosso Deus. Se eu estou sofrendo uma situação de injustiça, eu não preciso chegar, botar o dedo na cara de quem está me injustiçando, não. A minha oração frequente, quando eu me sinto injustiçada, é: Deus, se levanta nessa causa. Deus julga em meu favor, porque a justiça dele é justa, é reta. Não vai me favorecer, mas vai trazer o equilíbrio, vai trazer a resposta certa. Ele é refúgio e proteção. Quantas vezes a gente está com a nossa alma batida, a nossa alma cansada, a nossa alma atribulada, e quando a gente lê que Ele é nosso refúgio, parece que a gente é jogado para dentro daquele lugar. Eu não sei se você já sentiu isso. Se você nunca sentiu isso, peça para ter essa experiência. O momento que a tua alma estiver bem ali, angustiada, fala: Senhor, o Senhor é o meu alto refúgio. E eu decido nessa hora me abrigar nesse alto refúgio, onde nada nem ninguém me toca, nenhuma dor chega, nenhuma praga chega, o inimigo não me toca. Você é colocado lá para dentro e parece que você está tão aninhado, que realmente você tem a sensação de que nada te toca. Eu oro para que, se você nunca teve essa experiência, que você tenha, em nome de Jesus. Porque a gente sente os braços do Pai nos envolver, e aí é uma segurança tamanha. Os filhos, poucas vezes têm memória, igual, estou vendo o bebezinho ali no colo da Rê, né? É o seu filhinho lindo, né? É o mais novo. Ali, está aninhado. É assim que Deus faz conosco. Ó, tem a mantinha, tem a cobertinha. A gente está livre dos perigos ali, ó. Se vê alguém esbarrar, opa, né? Porque o Pai está atento, o Pai está guardando, o Pai está cuidando. Então, a gente precisa entender que Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso Redentor. Ele liberta do pecado e da morte eterna. E pensando no que eu ia falar, agora eu vou começar a pregar. Pensando no que eu ia falar hoje, o atributo do caráter de Deus que me saltou foi a onipresença, juntamente com a provisão. A provisão, ela é uma manifestação do caráter de Deus, mas a onipresença é um atributo, como eu falei, só dele. É um atributo que ele não dá para outra pessoa ou outra coisa. E aí, eu sempre preparo material, e depois eu vou lendo, depois eu vou fazendo várias adaptações, até chegar aqui, né? E eu me lembrei de um texto que eu amo muito, e eu quero compartilhar com vocês. Está lá em Isaías 57:15, que fala: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito em um lugar alto e santo, mas, olha esse mas aqui, habito também com o contrito e humilde de espírito,
para dar novo ânimo ao espírito dos humildes e novo alento ao coração dos contritos. Então Deus começa falando, olha, eu sou Deus Santo. Eu habito no mais altos céus, num alto e sublime trono. Esse sou quem eu sou. Né? Imponência, majestade, grandiosidade. Mas aí ele fala, mas eu habito também com o contrito, com aquele que precisa de mim, com aquele que me ama, com aquele que me quer, com aquele que me deseja, com aquele que faz de mim a sua morada. Eu habito com esse também. Eu não sei se a nossa mente consegue alcançar isso, mas eu oro para que o nosso espírito receba essa revelação. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, e nem o seu ouvido fechado para que não possa nos ouvir. É isso que o profeta Isaías fala. E quando eu buscava a respeito da onipresença de Deus, eu fui me deparando com essas coisas. Que ainda que Deus seja tudo o que Ele é, que eu li aqui na introdução, ainda que Ele habite no mais altos céus, Ele está acima de tudo e de todos, não tem nada acima dEle. Ele é. Ninguém criou Ele é a criação, Ele já é criado, ele é tudo, a nossa mente não alcança, a minha pelo menos não alcança. Mesmo assim, Ele é um Deus pessoal, que Ele habita junto aos seus filhos. Deus escolheu, Ele é soberano e Ele pode escolher o que Ele quiser, mas Ele escolheu estar próximo de mim e de você. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que vive num alto e sublime trono, mas Ele escolheu estar pessoalmente comigo e com você. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus conosco. Isso precisa ser alento para os nossos dias. Isso precisa ser o que rege as nossas vidas diariamente. Isso deve ser motivo para nós levantarmos da cama todos os dias e falar, Deus, obrigado porque o Senhor é Deus presente. Obrigado porque enquanto eu dormia, o Senhor estava comigo. Obrigado porque agora eu acordei, o Senhor está comigo. Obrigado porque eu vou trabalhar, o Senhor está comigo. Obrigado porque eu passei por essa luta e o Senhor está comigo. Obrigado porque eu vou dormir e o Senhor continua comigo. A Bíblia fala que Ele não se afasta. A onipresença é a capacidade de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Gente, é maravilhoso isso, né? Tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá, tá. É maravilhoso isso. Nem a Marvel pensou isso. Né? Um super-herói assim, tá, não consegue. Eles não conseguem, por quê? É incomunicável, é só de Deus isso. E é um presente para nós, filhos. Ele não é limitado pelo espaço, tempo, e nada escapa da sua presença. Quando eu li antes, para onde poderia eu escapar do teu espírito, para onde poderia fugir da tua presença? Não há como fugir da presença de Deus. Queira você ou não, não há como fugir. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus é um Deus presente, está em todos os lugares e olha a boa notícia. Não é apenas para nos observar, mas é para se relacionar conosco. Muitas vezes a gente fala, é Deus onipresente, Ele está vendo o que eu faço, Ele está vendo o que eu falo, Ele está aqui, eu não posso pecar, eu não posso fazer aquilo, mas escuta, a onipresença de Deus, ela é mais profunda que isso. Não é para te observar, não é para te julgar, não é para te condenar, mas é para estar junto conosco. É uma presença disponível e ativa em todos os lugares. Ele está presente em nós, está presente conosco. Em João 14 fala que esteja com vocês para sempre. Em 1 Coríntios 3,16 fala, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, revelando sua intimidade e cuidado. Jesus veio, foi para o Pai, derramou do Espírito que caminhou com Ele, que estava com Ele, e por meio do Espírito o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, até que tudo se acabe, até a consumação do século. Quais são os aspectos espirituais dessa presença? É a proximidade. O Senhor se faz presente na dor. Ele se faz presente na alegria, porque às vezes a gente fica assim, eu estou triste, Deus comigo, mas gente, Deus está conosco também na alegria.
Deus está conosco quando é gerado um filho. Deus está conosco quando nasce o filho. Deus está conosco quando o filho já é grandinho e tira foto com a gente. Deus está conosco na alegria. Nós temos que ter essa dimensão que, quando eu estou triste, Deus está comigo e Ele vai chorar comigo. Mas quando eu estou alegre, Deus está comigo e Ele vai se alegrar comigo. Você pode imaginar na sua mente aí, que a gente às vezes é limitado, mas se permita imaginar, o Senhor comemorando uma alegria com você. Imagina a maior alegria que você teve na vida, até o dia de hoje. O Senhor se alegrou com você. E a maior dor que você teve na vida até o dia de hoje, o Senhor esteve com você. Ele é aquele que enxugou todas as lágrimas e nenhuma delas foi desperdiçada. Ele é a habitação. Não dá para a gente falar assim, eu sou só. Eu estou só. Fisicamente, muitas vezes a gente está só. Mas a gente não pode se permitir ser levado pela solidão, porque o Deus de toda a terra que habita o alto trono mora em mim. E eu sou preenchida por essa presença, por esse amor, então eu não posso ousar falar que eu estou só. Se você se sente só, você precisa se achegar e receber mais dele. Ele é consolo e direção, a sua onipresença nos dá segurança. Ele está o tempo todo conosco, Ele sabe por onde a gente pode caminhar, os acordos que a gente pode fazer, as situações que a gente pode aceitar, a gente só precisa acessá-lo. E Ele está, às vezes, à distância de uma oração. Porque, às vezes, a gente está caminhando com alguém do nosso lado mudo. Já teve algum copiloto mudo? Sabe, que vai lá, está com som, está dirigindo e mudo. Às vezes é a gente assim com Deus. Só que no caso o piloto tem que ser ele, a gente tem que ser o copiloto. E a gente tem que falar. Mas Ele vai dar a direção. Mas a gente precisa falar. Ele é o Deus que nunca nos abandona. Nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. É promessa. Nós precisamos conhecer e viver as promessas do Senhor. Senão a gente vai viver uma vida aquém daquilo que Ele nos criou para ser e fazer. A onipresença revela um Deus infinito, acessível e íntimo. Ele não apenas vê tudo, mas está conosco em nós, nos envolvendo pessoalmente. Aqui Ele combina soberania, porque está em todos os lugares, e combina a intimidade. Deus, e a onipresença aqui, eu quero conectar ela com aquele outro atributo que é manifestado, que é a provisão. A presença constante de Deus em nós torna-se fonte de provisão, oferecendo segurança, amparo e sustento. Então, pense você que você tem o Deus onipresente, mas é um combo, é o Deus provedor. Então, a onipresença, a presença dEle em nós, já é a provisão de tudo que a gente precisa e necessita. Davi sabia bem isso. Davi sabia bem o valor da presença. Davi foi um homem que andava pelos campos, matando urso, matando leão, matando gigante. A história nos deixa aí um pouco claro que ele era rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, ele era subjugado, né? Mas ele sabia que ele tinha um pai acima de tudo, que não deixava ele, que não abandonava ele, e ele dava valor para essa presença. Lá em Isaías 51, Salmo 51, 11, ele fala, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Davi demonstrava uma consciência da presença de Deus, uma consciência da importância da presença de Deus. Nada era mais importante, nem o trono era mais importante que a presença de Deus. A presença de Deus como fonte de provisão, ela traz sustento e segurança. Ela traz abundância e fartura. Ela traz superação de limites. A presença e a provisão, elas andam juntos. A vida, muitas vezes, confrontou eu e você com carência, com ausência. Pais que foram ausentes, irmãos distantes, amigos que nos abandonaram. Por vezes a gente é assaltado com toda uma sorte de necessidade afetiva, material, mas a presença e a provisão, ela anda junto. E a presença de Deus, do Deus provedor,
O Deus que é Jeová Jiré vem e preenche toda essa carência. Muitas vezes a gente cresce com a ideia de que Deus é apenas aquele que vê e julga, e a gente vive debaixo de medo, de culpa. Mas Deus é aquele que vê e sustenta. Deus é aquele que vê e consola. Deus é aquele que vê e conforta. Então, precisamos aprender no dia de hoje, não só ouvir acerca de mais um atributo, mas pedir para que este atributo seja revelado a nós. Para que a gente venha receber no nosso espírito essa revelação. Que tudo aquilo que nos faltou, ou que nos falte, amor, cuidado, sustento, pode ser suprido por Deus, que é presente e provedor. A providência de Deus, ela não garante apenas recursos. E se você é alguém que hoje tem falta de recursos, você está agarrado aí com Deus da provisão, peça para Ele. Ele vai prover. Mas ela fortalece o coração, traz direção e restauração. E quais são as marcas que muitas vezes dificultam a gente conhecer esse Deus presente e pessoal? Experiências de abandono, de sofrimento, pessoas que passaram por perdas, rejeição, traumas, podem acabar projetando essas feridas em quem Deus é. Um foco excessivo em regras, talvez muitas pessoas foram criadas num ambiente religioso, onde se era obrigado a obedecer regras e rituais e métodos, e nunca experimentou, nunca teve revelação deste atributo de Deus, um Deus pessoal e que ama, e que protege, que cuida e que provê. Experiências espirituais, superficial. Então, pessoas que parece que acham que a presença de Deus é algo intocável, abstrato. Quando vê alguém fluindo numa manifestação do Espírito, já logo se bloqueia e fala, acho que eu nunca vou viver isso, isso nunca é para mim, porque Deus não tem isso para mim, não. O Espírito de Deus foi derramado, é para mim e para você. Viver mais, viver manifestações, viver dons, viver chamado, viver coisas sobrenaturais, depende da minha e da sua busca. Mas o Espírito Santo, o selo da promessa, aquele que garante a nossa salvação e aquele que não nos deixa só, está dentro de mim e de você. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você já foi selado do Espírito. Existem falsas doutrinas, distorções que falam, Deus só está agindo em grandes coisas, em grandes milagres. Não, Deus está nas pequenas coisas. O extraordinário do dia a dia, muitas vezes está no ordinário. A gente acordar, respirar, é um milagre da vida. Tem pessoas que estão aí com o pulmão... Um amigo do meu serviço ficou 52 dias internado, não podendo respirar. E ele recebeu o milagre da cura. Milagres, milagres. Mas nós precisamos estar com os nossos olhos atentos e tirar Deus da caixinha. Sabe um milagre que eu experimento muito frequente? Arrumar vaga em São Paulo. Verdade, ela sabe. Dependendo do lugar que eu vou, eu falo, Deus, prepara uma vaga para mim. Deus, prepara uma vaga para mim. Deus, prepara uma vaga para mim. E Ele prepara. Eu não sei o que Ele faz. Se Ele pega um carrinho, gira assim, eu não sei, né? Mas Ele prepara. São os pequenos milagres que faz a nossa fé sendo fortalecida. Porque às vezes a gente está na expectativa de uma coisa tão grandiosa que a gente desconsidera aquilo que está acontecendo no dia a dia. E o nosso coração se enche de ingratidão. O nosso coração vai secando. E a gente perde a oportunidade de louvar, adorar, engrandecer o Deus presente e provedor. Uma vida emocional marcada por ansiedade e insegurança, que muitas vezes também é fruto de traumas e situações vividas. Né? Eu não sei se você já pensou, mas na minha caminhada, muitas vezes, quando eu estava muito ferida, que eu ainda não conhecia no estágio que eu estou, porque, como eu falei, a gente está sempre conhecendo e prosseguindo em conhecer, muitas vezes passava pelo meu coração o pensamento de que Deus me criou, e eu falava para Deus, Deus, eu não sei porque o Senhor teve a brilhante ideia de me criar, porque eu não sirvo para nada, parece que eu não dou certo para nada, parece que nada de bom acontece comigo. Eu falava isso para Deus, até depois de convertido eu falava isso para Deus, hoje eu não falo mais. Eu sei que aquele que me chamou tem um propósito para a minha vida, e que eu estou descobrindo dia após dia.
Mas eu tinha no meu coração que Deus falou assim, foi lá, me criou, jogou na terra e falou, vai, agora é com você. Quando a gente não tem a revelação desse Deus pessoal, só eu pensei isso já, Deus, gente, me deu até calor agora. Orem por mim. Ah, glória a Deus. Né? Porque às vezes a gente está tão marcado pela vida por insegurança, tormento, ansiedade, as dores, parece que a nossa vida não deu certo, que parece que é nós por nós mesmos. É cada um por si e Deus por todos. Mas cadê o Deus por todos que não está por mim? Não é? A nossa mente ela dá dessas. Por quê? Porque o atributo de Deus ainda não está formado em nós. Ainda a gente não está vivendo a plenitude de quem Deus é. Falta de intimidade e prática de oração. Muitas vezes a gente não consegue orar porque a gente não conhece a Deus. Quem aqui já teve a experiência de achar que está falando sozinho quando está orando? Eu muitas vezes, só eu e você, viu, irmã? Mas ninguém aqui. Todo mundo já está um nível acima. Ai, glória a Deus, mais gente. Aos poucos o povo vai se revelando. Sensação de falar sozinho. Mas aí também entra uma outra questão. A vida cristã é por fé e não por vista. Não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu ajo, mas é pelo que eu creio. E eu creio que Deus está comigo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Chegou uma época que eu estava tão perturbada das ideias, que eu andava na rua e falava, Deus, dá a mão para mim, vamos andar comigo. E eu falava, não, vamos, porque a gente às vezes ouve uns testemunhos, ouve umas coisas aí do povo. Eu falo, eu quero viver isso também. Quero sentir isso também, eu quero viver. Então não foram poucas as vezes. Mas nós precisamos entender que dependente da marca, dependente do que foi impresso em nós, Deus é presente e provisão. Resta saber se você está aceitando isso. Resta saber se você está desejando viver isso. Resta saber se você está deixando o Deus que é presente e provedor te tocar e transformar a sua vida. Nós precisamos ter a certeza diária que Deus não apenas nos vê. E é certeza, gente, é fé. É fé. Eu não vejo, eu não sinto e eu creio que o Deus provedor e o Deus da presença, o Deus que é a própria presença, está comigo. Nós temos que reconhecer quem Ele é. Então, Ele é Jeová, Jiré e Emanuel. Ele provê a si mesmo. Ele proveu Cristo para morrer em nosso lugar, o Espírito Santo como presença constante. Então, a cura, ela vai acontecer quando a gente perceber que Ele nos envolve com a sua presença constante. Quando a gente começar a aceitar isso e reconhecer, falar, não, eu não estou vendo, mas a presença do Senhor me envolve de forma constante. Isso vai começar a produzir cura no nosso interior. Que Ele provê tudo o que a gente precisa. Ai, mas eu quero um carro elétrico. Mas você precisa. Ah, eu quero um carro. Ok. Mas se Ele quiser te dar um carro elétrico, Deus é o Deus também do presentinho. A gente pede, vai que, né? Vai que Ele, né? Mas assim, nós precisamos ter a consciência que não passaremos necessidades. Deus proverá. De alguma forma, Ele proverá. E até quando as situações difíceis vierem, nós estamos aprendendo acerca do caráter de Deus. Acerca do Deus provedor. Então, se você está em necessidade, começa a clamar. Fala, Senhor, eu quero experimentar o Jeová Jiré. A Gi deu uns testemunhos aqui, eu falei, Gi, ora por mim, mulher. Que olha, a mulher está queridinha do papai, ó, está assim com o papai. Né? Mas é fé, uma mulher de fé. Uma mulher que a gente acompanha aí um tempo, né, conheceu há um tempo, acompanha, mas a gente vê que ela exala a fé. Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei o que o Senhor vai fazer. É assim. É problema dele resolver. É Ele que é, não sou eu. Eu não sou o provedor. Eu não sou onipresente, é Ele que é. Senhor, eu estou com essa necessidade aqui. Não sei como o Senhor vai fazer. É difícil, né? É difícil viver nessa dimensão. É difícil descansar, mas não é à toa que nós estamos nessa série de mensagens aprendendo junto que porque Ele é, nós podemos descansar. Porque Ele é, nós podemos confiar. E porque Ele é, nós podemos ter a certeza que tudo aquilo que nós temos necessidade, de uma forma ou de outra, Ele vai prover. Amém? A cura vem quando a gente entende que quando Ele nos corrige, não é porque Ele é um Deus mau, mas Ele quer nos colocar na rota.
Ele quer nos abençoar. Então Ele corrige, fortalece e nos guia. E a gente não precisa ter medo da punição, porque Ele faz em amor. Então a provisão e a presença caminham juntas. Quando precisamos de pão, Ele supre. Quando precisamos de direção, Ele guia. E quando precisamos de paz, Ele é a Shalom. Então Ele quer que a gente aprenda a se relacionar com Ele, não como um juiz, mas como um Pai curador e sustentador. A nossa cura, ela depende da gente perceber e aceitar que o Deus que habita em nós é conosco e é suficiente para suprir todas as nossas carências e dores. Amém? Vamos ficar de pé. A Bíblia fala lá em Oséias, eu já falei aqui, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa indolor, porque muitas vezes quando nós conhecemos ao Senhor, nós acabamos conhecendo por meio disso uma parte de nós que ainda precisa ser transformada, e dói. Mas quando o Senhor nos revela algo que precisa ser curado, algo que precisa ser transformado, algo que precisa ser removido, dói muito, mas para nunca mais doer. Vai doer, mas depois vai produzir frutos de justiça, de paz e de alegria. A promessa de Deus é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje eu falei aqui acerca de quase todos, acho que todos os atributos eu mencionei, alguns já foram aprofundados, mas eu falei aqui da bondade, do amor, da santidade, eu falei da misericórdia de Deus, eu falei da justiça, eu falei da fidelidade, eu falei da verdade, eu falei da paternidade, que é a essência de quem Deus é, e eu falei da presença, que é a onipresença dEle, e eu falei da provisão. Então eu quero te convidar nessa hora a deixar o Senhor visitar a sua história, desde a época da sua concepção. Eu pedi para levantar, mas se você quiser ajoelhar, se você quiser sentar, se você quiser vir no altar, se você quiser, você fica à vontade. Você vai escolher como você quer falar com o Pai nessa hora. Você vai escolher como você quer deixar Ele visitar a sua história. Primeiro, para Ele visitar as marcas que te impedem de ver, de conhecer e viver cada atributo de Deus. Você pode ficar livre para orar, você pode ficar livre para chorar, você pode ficar livre para clamar, mas eu vou pedir uma coisa para você: não saia deste lugar hoje sem se permitir ser tocado pelo Deus. O Deus que é presente, o Deus que é provedor, o Deus que é amor, o Deus que é bondade, o Deus que é justiça, o Deus que é santidade, o Deus que ouve todas as coisas, e Ele já tem a certeza que Ele já ouviu todas as orações que você nem fez. Eu quero convidar o grupo de louvor. Cadê? Ah, está orando. Mas se quiser orar, põe uma música. O grupo de louvor, mas se alguém quiser do grupo de louvor ficar também, pode ficar, tá? Eles vão ministrar uma música só para a gente ter um ambiente aqui de adoração, mas às vezes a gente fica esperando que as pessoas ponham a mão sobre nós e liberem algo. Às vezes a gente fica esperando que as pessoas falem uma palavra para nós. A palavra já foi pregada, gente. Basta agora você se apropriar do que foi pregado e viver isso. Por isso que eu estou te deixando bem à vontade. A gente tem poucos minutos aqui, mas faça dessa experiência única e marcante. Então, ajoelhou, sentou, virou de cara para a parede, eu não sei. Mas enquanto o louvor toca, você vai ser convidado a se permitir ser tocado por Deus. Não queira a mão de homens sobre você, queira a mão de Deus sobre você. Não queira a voz de homens falando no teu ouvido, queira a voz de Deus falando no seu ouvido, falando no seu coração. Peça para o Senhor abrir os seus sentidos espirituais nessa manhã, para que você tenha a revelação que você precisa ter hoje para caminhar esse ciclo que você está.
Porque a revelação de Deus, ela é por partes. Embora a gente falou aqui de tantos atributos, tem um ou dois em especial que você precisa viver nesse ciclo. Se for todos também não tem problema. Mas existe um ou dois ou alguns que a gente precisa viver para frutificar nesse ciclo. A nossa vida é cíclica. Então pergunte para Deus, Deus, qual parte sua eu tenho que te conhecer hoje? Qual parte sua eu tenho que entender hoje para viver este ciclo que eu estou, para poder florescer e frutificar? Para que eu possa ser provido, para que eu possa te agradar, para que eu possa te louvar, para que a minha vida possa manifestar a tua glória. Pergunte para o Senhor. Aqui é a casa do Pai, aqui tem liberdade. Fique como você achar melhor, mas não perca esse momento. Não perca essa palavra, não perca a revelação da palavra. Não perca essa atmosfera. O Espírito Santo está ao alcance de uma oração. Às vezes você pode pensar, eu não consigo. Consegue, porque Ele é o Deus conosco, Ele não é o Deus comigo. Ele é o Deus conosco. O mesmo Deus que faz comigo, faz com você. Amém, igreja? Então fica na liberdade aí, mas não saia da mesma forma que você entrou. Isso queremos te conhecer, tua face eu verei, nós te veremos, não pare de se revelar a nós. Nós queremos te ver, Jesus, e ser conhecido. Porque o Senhor se revela a nós. Pai, eu me uno aos meus irmãos nesta hora, Senhor. Cada um que tem orado, Senhor, e se colocado diante de Ti. Pai, se revela a nós. Se revela, Senhor, nas áreas que nós precisamos, Senhor, te conhecer ainda. Se revela, Senhor, nas áreas que nós precisamos ter os Teus atributos revelados e formados em nós, Pai. Pai, eu oro para que nós sejamos curados, Pai. Para que todo o engano, toda mentira que distorce, Senhor, quem o Senhor é em nós, Pai, que caia agora em nome de Jesus. Tudo que compromete a nossa mente, Deus, e que impede a gente de te enxergar, que impede a gente de te conhecer, que impede a gente de se relacionar contigo, Senhor, que seja removido agora. Pai, o Teu Espírito conhece-nos, Pai, profundamente. O Senhor sabe quais são as marcas que nós vivemos. E o Senhor sabe aquilo, Senhor, que tem impedido cada um de nós de te conhecer. Pai, eu clamo pela Tua cura agora. Uma cura profunda em cada um de nós. Pai, que as ausências que a gente sentiu até o dia de hoje seja trocado pela Tua presença. Pai, que a falta de amor que a gente sentiu até o dia de hoje, Pai, que seja trocado pelo Teu amor. Pai, que os maus tratos, que a falta de cuidado que a gente sentiu até hoje, que seja substituído pela Tua bondade, Pai. Pela injustiça que sofremos, seja trocado pela Tua justiça, Senhor. Pai, quando faltou misericórdia sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos preencher com a Tua misericórdia, Pai. Oh, Pai, quando nos faltou o Pai, quando nos faltou a presença, Senhor, venha nos preencher com a Tua paternidade. Pai, viver a Tua paternidade muda tudo, Senhor. Viver a Tua paternidade transforma todas as coisas. Por meio da Tua paternidade, Senhor, a ansiedade vai embora. Por meio da Tua paternidade, Senhor, o medo vai embora. Por meio da Tua paternidade, Pai, a carência vai embora. Desperta em nós, Pai, a consciência da Tua presença. Desperta em nós, Pai,
a consciência que nós já fomos preenchidos pela Tua presença, que a nós cabe viver essa presença, que está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século, ó Pai. Dá-nos, Senhor, revelação de quem Tu és. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos sentidos espirituais. Pai, nos marca nesta manhã. Não permita que a gente venha sair da mesma forma e viver um evangelho manco, Pai. Um evangelho de migalhas. Não permita, Pai, que a gente venha ficar igual o irmão do filho pródigo, Senhor, órfão de um pai que está vivo, porque o Senhor está vivo. Nos ajuda, Pai, a viver a Tua paternidade que contempla todas as coisas. Nos ajuda a enxergar o Teu coração, a conhecer o Teu coração, Pai. Nos ajuda a entrar no lugar de intimidade, Senhor. Nos ajuda a orar e a conversar contigo, Senhor. Pai, mesmo quando as palavras não saírem, que as lágrimas sejam derramadas, Pai, com a certeza que o Senhor está colhendo cada uma delas e que o Senhor está agindo. Pai, nós te agradecemos por quem o Senhor é. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te agradecemos pelas bênçãos incontáveis. Te agradecemos pela salvação e pela provisão na cruz. Te agradecemos porque pelo sangue do Teu Filho amado, nós temos o acesso à Tua presença aberto, Pai, e podemos chegar com confiança diante do trono da graça e falar contigo. Obrigado porque diante do trono a gente recebe amor e misericórdia, Senhor, continuamente. Pai, obrigado pelas Tuas bênçãos. Mas a partir deste dia, Senhor, nos ajuda a desfrutar da Tua presença, desfrutar das Tuas bênçãos que já chegaram a nós, e que nós sejamos aqueles que contaremos à próxima geração do amor do Senhor, que contaremos à próxima geração do quanto a presença do Senhor é maravilhosa, que contaremos para a próxima geração o quanto o Senhor socorre aqueles que são seus. Obrigado, Pai, que nós possamos ser aqueles que contam para as próximas gerações que o Senhor é bom, que o Senhor é alto refúgio, e que o Senhor, ainda que habite num alto e sublime trono, o Senhor habita com cada um de nós, pessoalmente, intimamente. Obrigado, Pai. Eu te louvo, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Te louvo por esta igreja, te louvo por essas portas abertas. Te louvo pela Tua palavra que nos corrige, nos anima, nos fortalece, Senhor, e nos dá esperança de viver dias melhores, dias frutíferos na Tua presença. Pai, tira os nossos olhos das coisas da terra e fixa os nossos olhos em Ti, de onde vem o nosso socorro e provisão, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, adorar a Ele. Aleluia, glória a Deus, igreja, amém? Obrigado, Senhor. Pai, nós te agradecemos, te bendizemos, exaltamos o Seu nome.